Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e um mega potencial de rentabilidade nas ações da maior mineradora aqui do país. A Vale poderia te proporcionar mais de 800%. Isso mesmo que vocês ouviram, uma multiplicação de capital de mais de 8 vezes. Para além desse potencial de alta, a empresa ainda pode te pagar excelentes dividendos olhando no longo prazo, podendo até fazer você ter uma aposentadoria sustentável. E detalhe que agora para o curto prazo, as ações da Vale seguem desabando na bolsa. Ela veio ali de um topo de R$ 88 a R$ 90 para essa faixa dos seus R$ 72, uma desvalorização de mais de 20% nas ações, abrindo uma possível margem para aportes, isso para você que pensa para médio e longo prazo. E claro que para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo aqui na Vale que o mercado não está contando, que poderia fazer a empresa trazer um dos maiores retornos da bolsa, olhando para o longuíssimo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e observação que na carteira de ações do canal eu possuo as ações da Vale. Infelizmente, com muita dor no coração, é uma empresa pequena da minha carteira, representando apenas 2,36% da carteira total. Eu queria que fosse maior, tá? Pelo menos ali parecido com a Petrobras, representando uns 6 a 7% da carteira, porque eu acho que a Vale é uma excelente companhia, paga bons proventos e tem uma vantagem competitiva durável, consegue crescer em relação às suas concorrentes aqui no Brasil. Fora que é uma empresa, né, que detém um oligopólio aqui no país. A Vale é o maior player aqui de mineração, então se ela consequentemente sofresse algo, o Brasil teria um dano aí quase que reversível. Vale, Petrobras são empresas bem sistêmicas, né? Não podem quebrar. Empresas de commodities muito sistêmicas aqui no Brasil. E quando você pega a Vale no longuíssimo prazo, ela gira um baita retorno ao acionista. Nos últimos 32 anos, a Vale deu 31% ao ano na média em rentabilidade. Significa que o investimento, vamos supor aqui a carteira do canal, tenho 5 mil em Vale, que é o que eu tenho aqui na companhia, tá? Parece pouquinho, né? É pouco, você coloca ali, né? Basicamente 5.500 numa ação, porém se eu tivesse segurado esses 5 mil reais em Vale 31% ao ano durante 32 anos, será que eu teria ficado rico? Olha isso aqui, ó, exato, teria transformado 5 mil reais em 31,1 milhões de reais, isso numa lupa de 32 anos. Então no pior dos cenários, se eu segurar Vale por 30 anos, eu vou ficar milionário. Perceba aí, né? Que olha a geração de valor dessa empresa no médio e longo prazo, porque ela tem qualidade, pessoal, uma empresa que cresce, paga dividendos e consegue aumentar as suas receitas olhando para o longuíssimo prazo. Mas claro, é uma empresa boa? É. O problema é o minério de ferro. Por quê? Porque é uma empresa de qualidade, sim, porém é cíclica, muito dependente da demanda do minério de ferro e da China, né? Porque 50% de toda a receita da Vale está atrelada na economia chinesa. Se a China vai mal, a Vale vai mal e vice-versa. Porém, não acho que é só o fator China, e sim isso aqui, minério de ferro. Por mais que ela tenha diversificado suas receitas em níquel, cobre e outros tipos de commodities metálicas, o minério de ferro acaba sendo o principal detrator ou propulsor, né, de resultados da empresa no curto, médio a longo prazo. E o porquê que as ações da Vale têm caído no curto prazo? Na verdade, muitos têm atribuído essa queda por conta de uma troca que teve interna ali de gestor da empresa. Mas eu não acho que nem é por isso, tá? O mercado tem batido nas ações já faz algum tempo, justamente por conta da desvalorização do preço da pelota do minério de ferro. A Vale, para quem não sabe, o minério de ferro dela é o melhor do quase que do planeta, tá? Só perde ali pro minério de ferro da Rio Tinto, que agora tem tido um teor de concentração por extração de mais de 90% na sua mina ali de Simandou. Mas se você pega, por exemplo, a mina de Carajás aqui no Brasil, ela tem uma alta concentração de teor ferroso na pelota de minério de ferro. A Vale tem mais de 86% de teor ferroso em suas minas, em suas
commodities, digamos assim, né? E aí, ó, o que tem acontecido com o preço do minério? Desde 2022, desde 2025, né, que a gente tem tido um boom de commodities aqui no Brasil, 2022, o preço do minério saiu de $200 para essa faixa de $98, uma desvalorização de mais de 50%. Você pega aqui, ó, 98 divide por 220, menos 1 multiplicado por 100, o preço do minério se desvalorizou em 55% no período, fazendo as ações da Vale tombar. Porque se você pega a Vale desde o último ciclo que a gente teve ali, ó, em 5 anos, pegando ali desde 2021 para agora, onde a gente teve ali aquele ciclo de alta no preço do minério de ferro, olha quanto que a Vale segue caindo, mais de 33%. Perceba que segue caindo em linha com a sua commodity. Chegou a cair até mais, né? Chegou a cair aqui, ó, 50%. Aqui foi quando eu fiz os meus primeiros aportes na Vale. Acho que hoje está voltando a ficar num patamar atrativo, porque o minério segue em baixa e agora com essa queda, principalmente vindo abaixo de R$70, pode abrir uma margem. Então vamos verificar se Vale segue barata. Já o primeiro que já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? A empresa tem uma grande perspectiva de crescimento no mercado indiano. O mercado indiano, pessoal, ele é bem subnichado. A Vale está entrando nesse mercado agora, tem minérios ali que ela está explorando, tanto o níquel, tanto a parte ali de cobre e também a parte própria de minério, não ficar tão dependente somente do minério de ferro de Carajás. Mas assim, Pablo, será que hoje a R$72 a Vale tá barata? Olha, pessoal, eu acredito que tá. O primeiro termômetro que a gente pode sentir isso é o próprio PL, porque o PL dela tá alto, de 20 vezes. Porém, a gente sabe que para ações mais cíclicas, um PL mais esticado, denota algo como a gente chama de fundo de ciclo, porque o L, que acaba sendo o denominador do lucro, está em baixa. E quando uma empresa cíclica está sofrendo por algo externo, seja só commodity, seja algo pontual, o PL vai se esticar artificialmente, trazendo para você um bom ponto de compra, porque quando o lucro voltar a aumentar com o boom de ciclo, o PL vai diminuir. E é aqui que mora o perigo nas cíclicas, né? De você acabar pagando um PL baixo, porque você pode estar comprando um topo de ciclo. Então, já olhando para PL, a ação tá barata. Agora, um indicador que eu acho ainda mais poderoso do que o PL é o EV sobre EBITDA. A perspectiva de EBITDA neste ano da Vale é de 85 bilhões, com a pelota do minério de ferro cotada em mais ou menos 90 a 89 dólares a pelota. Então, você teria aí um EV sobre EBITDA projetivo para as ações da Vale nesse ano de apenas 4,63 vezes. A Vale negocia na média por 8 vezes o seu EBITDA. Quando a gente pega as outras petrolíferas como Rio Tinto, fazendo uma comparação setorial com outras companhias do mesmo setor com ROI parecido. Então, caso o mercado pague a média de EV sobre EBITDA nas ações da Vale, descontando a dívida líquida, o valor de mercado justo seria de 600 bilhões. Se você dividir pelo número de ações, o preço justo da ação da Vale no médio prazo seria de R$137. Então, R$137 dividido por R$72, você teria um potencial de alta de 90% na cotação. 100% ficaria se a ação viesse a cair mais um pouquinho, né? Ali para uns 65 a 66 reais, aí a Vale poderia se tornar uma verdadeira pechincha. Até fazer um grande aporte aqui na carteira do canal, olhando para longo prazo, porque eu acho que a Vale sim é uma excelente companhia. Só precisa comprar no preço certo para que seu investimento produza um bom retorno, né? Porque não é a empresa só ser boa, também você precisa pagar um bom preço. Se você colocar aqui 90%, né, numa lupa de 4 anos, supondo que a ação se valorize isso em uma lupa de 4 anos, você está pressupondo de que a Vale vai te trazer, né, uma rentabilidade projetiva advinda da valorização de 17% ao ano. A gente sabe que Vale cresce 8% na média, mas o dividendo, Pablo, a perspectiva é que ela contemple um payout de 45%. Então, você teria um yield projetado nas ações da Vale de aproximadamente 11,8% olhando para este ano, ainda mais agora a ação indo para os seus R$72. Então, se você coloca aqui, ó, vai, um 17% aqui de valorização, somado ao yield, somado mais a taxa de crescimento, a Vale, ó, já tem 28, somado a taxa de crescimento, a Vale poderia te trazer 36% ao ano na média, pegando das cotações atuais. Então perceba que para mim Vale está até mais barata do que a Petrobras quando a gente coloca em múltiplo. Se me perguntarem, Pablo, o que você prefere? Comprar ações da Vale
a R$ 72, 70, 68 reais, ou ações da Petrobras a 40 a 43 reais. No cenário atual, eu prefiro comprar a Vale, porque é uma empresa que está num ciclo de minério de ferro mais depreciado, enquanto a Petrobras está surfando essa alta da guerra do Irã dos Estados Unidos. Então eu sou empresas mais cíclicas, pessoal, empresas mais de commodities aqui no país, eu uso a lógica do contrarian investing, né? Eu gosto de aportar quando o cenário não está favorável, que eu já a minha probabilidade de estar comprando num preço barato costuma ser muito maior. Então perceba que meu retorno embutido pode superar o da Petrobras, que está em 30% ao ano, pelo fato de eu estar pagando barato, ter um yield mais elevado e ter uma perspectiva de valorização na ação mais expressiva. Tá bom, Pablo, mas e para longo prazo? Seria diferente se o preço dela tivesse ali em 80 reais. Eu prefiro a Petrobras, né? Vale para mim somente abaixo de 75. Já começa a abrir uma margem legal para aportes. Para grandes aportes, aportes onde eu faço ali compras substanciais, abaixo dos 67, 66 reais, já fica um preço bem interessante, porque o EV/EBITDA vai ficar ainda mais baixo e o meu yield na ação vai aumentar, porque veja lá, se simplesmente ela distribuir 80%, 45% do lucro, e hoje você tem uma base acionária na empresa, vai, quanto que é a base acionária da Vale hoje? Está na faixa aqui, né, de 4,4 bilhões, então você tem um dividendo por ação, vai, de R$8. Se você comprar a ação ali a 72, você vai ter um yield de 11%. Mas olha se eu comprar a ação a 65. Olha a diferença disso aqui, ó. Você já tem um yield de 2% a mais. Já gera 2% a mais de forma composta no longo do tempo. Vai te dar muita diferença no seu patrimônio. Ter 2% de yield a mais de forma composta numa lupa de 20, 30 anos, tá? Então perceba que o preço que você paga hoje, o seu eu lá do futuro, vai acabar te agradecendo bastante por você ter pago barato. E fora a perspectiva de valorização, porque uma pessoa que paga 65, se o preço justo é 130, alguém que pagou 60 tem uma alta provável de 116%. Uma pessoa que pagou mais caro vai ter uma alta menor. Mas, Pablo, e projetando o Vale para daqui a 20 anos? Bom, para isso a gente vai ter que usar um cálculo um pouco mais complexo, o indicador do Graham, para a gente prever com precisão qual que é o preço justo da ação, olhando para daqui a 20 anos. O que a gente vai fazer? Vai pegar o EBITDA dela, 85 bilhões por ano, e vamos usar uma taxa de crescimento de 8% ao ano na média, usando por uma lupa de 20 anos, a perspectiva é que ela tem um EBITDA projetado, olhando para daqui a mais ou menos, né, 20 anos, na faixa aí, pessoal, sabe de quanto? Na faixa de 396 bilhões. Então, qual que seria o LPA? Basicamente, a gente chama de EBITDA por ação, né? Não LPA, porque o LPA ele é advindo do lucro. E como a empresa é caixa líquido, a gente olha para EBITDA. Então, 4,4 bilhões de lucro, consequentemente aqui, de ações, perdão, você pega o EBITDA projetivo para daqui a 20 anos e divide pelo número de ações em circulação no mercado, você tem aí R$90 de dividendo, de basicamente ali EBITDA por ação. E o VPA, Pablo? VPA mesmo calculinho, tá? Hoje o VPA da Vale está na faixa de quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente não fazer bobagem, né? Para a gente calcular com extrema precisão. O VPA dela está em R$43. O valor patrimonial, que é a razão do patrimônio líquido, o capital do sócio, dividido pelo número de ações da empresa, tá? E aí você coloca isso aqui, ó, que o patrimônio vai crescer seus 7% ao ano, olhando para daqui a, 20 anos no tempo, né? Patrimônio hoje fica de quanto? A gente verificou de R$43 o VPA. Então ela pode ter um VPA daqui a mais ou menos 20 anos, sabe de quantos reais? De R$166 no pior dos cenários. O que a gente poderia verificar? 22,5 vezes 90, EBITDA por ação, e vezes valor patrimonial de 166,40. Você usa a raiz quadrada, o preço justo da ação da Vale, olhando para daqui a 20 anos, pode ser de R$580, dividido pelo preço atual de 72, você já tem um potencial de alta de 700% somente na cotação. Pablo, e se eu pagar R$60? Aí, né, o seu yield, basicamente tanto o yield quanto a valorização, será muito superior. Porque para quem pagou R$60, olha a alta como aumenta. Você aumenta em quase 200% o seu potencial de alta. O seu retorno embutido aqui nela, você colocou 866% para uma lupa de 20 anos, isso só de valorização. Eu não considerei reinvestimento, não considerei nada. Se você colocar isso aqui em valorização em 20 anos, a Vale te geraria 12% ao ano na média só em apreciação. Aí ela te paga um yield, como a gente verificou pelo preço que você pagou, você pode ter um yield ali, né? Na faixa de quanto? De 10%, de 11% ao ano, e mais a taxa de crescimento de lucros, que pode ficar de 9% ao ano na perpetuidade,
o retorno embutido na ação da Vale seria de 31% ao ano na sua média. Para quem pagar abaixo de R$70, pode ter um retorno ainda maior no longuíssimo prazo, porque você vai ter uma valorização mais elevada, a ação pode subir igual, 12% ao ano, pagar um yield ligeiramente maior e você ter uma taxa de crescimento. Então, na verdade, seu retorno embutido poderia ser de 34% ao ano, 3% a mais só pelo fato de você ter pago mais barato. Então, assim, pessoal, o momento atual da Vale, para mim, é de aportes. Nada se trata de recomendação. Por quê? Porque é uma empresa que está sofrendo com a desvalorização do preço das commodities aqui, né? Metálicas, minério de ferro, principalmente. E quando o cenário não está favorável, é que a gente gosta de aumentar a posição. Eu mesmo já não compro ações da Vale já faz bastante tempo, tá? Perceba que o único aporte que eu realizei nas ações da Vale foi quando a ação estava ali a R$59. Desde então não fiz mais nenhuma compra. Estou aguardando pacientemente, porque de repente se me pinta aqui de eu ter dinheiro, eu posso comprar de uma vez a Vale quando o preço ficar barato. E quando eu acerto esses fundos, a minha perspectiva de rentabilidade tende a ser elevada, mais bons proventos que a Vale proporciona ao acionista olhando para o longo prazo. Então é você ter paciência para você pegar nos melhores momentos. E o Brasil tem volatilidade. As empresas que você precisa ter pressa para acumular são as previsíveis, que são empresas que nem sempre ficam baratas. Por isso que eu tenho dado prioridade para o Itaú, para a BB Seguridade, porque são empresas muito previsíveis, né? Nem sempre vão ficar por preços pechinchas aqui. Enquanto uma Petrobras, uma Vale, um Banco do Brasil, uma BR Partners são bem mais cíclicas e sempre proporcionam oportunidade. Por isso que você tem que sempre ter aí um caixa para aproveitar essas empresas, né? Quando o preço cai. Ah, Pablo, no teu caixa eu aporto mensal. Então vai em frente, tá? Vai em frente. Você não tem que ficar se preocupando nos melhores momentos. Você tem que aportar em empresas que não estejam, né, excessivamente cara. É o que eu penso aqui. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu tô com uma bela vantagem para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela acaba sendo supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora que você ainda tem acesso, pessoal, sabe ao quê? A preço teto projetivo. Então, olha só o benefício. Tá bom, Pablo, de que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho Vale na carteira e aplico aqui focando todos os meus esforços, porque eu pretendo aumentar posição na companhia. O que me falta é caixa, mas também, para além disso, né, é pegar nos melhores momentos, porque nem sempre uma Vale vai estar barata e você vai ter outras opções melhores para comprar na sua carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!